Ok. Não faz ruído, come de boca fechada. Boa noite! Boa noite. Boa noite! Boa noite. Com a gente hoje, nossa entrevistada, Delcy Portolás. Mais um podcast. Isso mesmo, com um assunto importantíssimo hoje. Vocês não tirem o olho daqui. Se apresente para nós brevemente. Oi, boa noite para todo mundo. Boa noite, Márcia, Aline. Boa noite. Meu nome é Delcy Bortolás, sou advogada, especializada em direito previdenciário e trabalhista. Gente, sobrenome, boa noite a todos, essa voz do mistério. Sobrenome de gente que tem muito dinheiro, gente. Não é um sobrenome em português, Eu nunca vi esse sobrenome. nunca tinha Enquanto eu importado. escrevia, eu pensava a mesma coisa. Eu nunca Um vi esse sobrenome nome. importado. Muito bom. Seja bem-vinda, né? Muito obrigada. Ah, fala do bastidor. Tem alguém aqui nos bastidores também hoje, né? Sim, tem gente no bastidor, a gente nem sabe quem é, a gente nem conhece, Tá. nem é responsável por... Deixa quieto, ele vai aparecer aqui uma hora também pra conversar Beleza. com vocês, o esposo Show. da Delcy, o Jefferson, Aí, nosso não. personal, tá bom, gente? Vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Isso aí. CFC Link, Centro de Formação de Condutores. Avenida Araguaia, 633 Canoas, @CFC Link. Spa ao seu alcance. Espaço terapêutico para toda a família. Rua Antônio Florindo Nichelle, 116, bairro Mato Grande, Canoas. @Spa ao seu alcance. FPCel, Assistência Técnica e Acessórios. Avenida Rio Grande do Sul, 3.881, Matias Velho, Canoas. @assistência_FBCel. FPCel. RN Atacado. Atacado e Varejo. Rua Santiago, 420, Matias Velho, Canoas. No momento, somente no Facebook. RN Atacado e Varejo. Renata e Nicole Fotografia. Estúdio fica na Avenida 17 de Abril, 556, Guajuviras, Canoas. @renataenicole.fotografia. Teteias Presentes. Presentes personalizados. Rua Gramado 366, Matias Velho, Canoas. @teteias.presentes. Renata Hair, Salão de Beleza, situado na Avenida Rio Grande do Sul, 3.830, Matias Velho, Canoas. @Renata_Hair_. Ligou Locadora. Autolocadora de veículos. Rua Maitá 1200, Centro, Canoas. @Ligou Locadora. Mecânica VLC, Rua Alberto Sírio, 240, São Luís, Canoas. @Mecânica VLC. Odonto Mege, consultório odontológico. Avenida Rio Grande do Sul, 2805, Matias Velho, Canoas. @Odonto Mege. Lep Brand, fabricante, venda exclusiva para lojista. Lep Brand. La Chica Bronze, estúdio de bronzeamento no bairro Matias Velho, em Canoas. @estúdio_La Chica_bronze. É isso aí, É isso nossos aí. patrocinadores. Vamos para a entrevista. Agora fale de você, onde tu mora. Já demos spoiler aqui, se tu é casada, se tu tem filhos. Fala um pouquinho pra gente.
Bom, eu sou advogada já há mais de 10 anos, formada pela Uniriter, pós-graduada pela Verbo Jurídico em Direito Previdenciário, casada com o Jefferson. A gente tem uma academia na Matias Velho e o escritório também no bairro Matias Velho. Sou cria da Matias. Das então, minhas. Assim, onde a gente começou, né? Moro lá desde os 7 anos. Tenho uma filha linda, maravilhosa, Dandara, que tem 3 anos. Mãe babona, né? Sim, sim. Então, é isso aí. Hoje vamos falar um pouquinho sobre direito previdenciário, tirar algumas dúvidas aí. Assunto com muitas dúvidas, né? Que a gente vamos tentar descobrir tirar algumas dúvidas, né? Então, vamos começar aqui. Qualquer pessoa pode se aposentar? Não, na verdade, não. Não é qualquer pessoa que pode se aposentar. É necessário cumprir um tempo de carência. Hoje, o INSS exige, no mínimo, 180 contribuições. Com a reforma da Previdência, teve algumas alterações em relação à idade também. Mas, assim, a carência, no mínimo, 180. Claro que aqui a gente tem algumas questões, por exemplo, o segurado especial, que é o trabalhador rural. O trabalhador rural, ele não precisa cumprir essas carências, né? Mas ele tem que comprovar o tempo de exercício no trabalho rural, tanto o trabalhador rural quanto o pescador artesanal. Sim. Eu já tenho uma pergunta referente a isso, gente, porque eu queria entender, assim, então o trabalhador rural, ele hoje, em tese, ele não precisa pagar os 180 meses para se aposentar. Em tese, ele tem que pagar um pouco menos, tem um tempo mínimo ou não? Não, na verdade, se ele comprovar que de efetivo exercício através de trabalho rural, ele pode se aposentar sem contribuições. Sem contribuições. Vejam só, pessoal. Né? Mas não vão se deitar aí o pessoal. Não, até porque ele precisa comprovar o efetivo exercício da atividade rural e comprovar que a produção rural dele é para a família, não é para vendas, não é para nada disso. Então, sim, claro, tem as contribuições de sindicatos nesse sentido, tem que ter a carteirinha, tem que ter tudo certinho, mas não precisa... Existem umas regras a serem seguidas. Exato. Não é assim, simplesmente eu tô no interior, vou dizer que moro lá e não preciso de contribuições. Não é esse o caso. Viu? Vejam só, malandros. Não, esse assunto vai ser longo, gente, hoje, pelo que eu estou vendo. Tu falaste sobre a reforma da Previdência e, no caso, essa reforma foi bom ou foi ruim? Na verdade, aqui a gente tem alguns pontos de vista, né? A reforma da Previdência ela foi implementada porque muitos defendem que ela é necessária porque cada vez que passa, conforme vai passando os anos, hoje a população do Brasil, ela está cada vez mais idosa, vivendo mais. Então, assim, era necessária essa reforma da Previdência. Claro que tem umas questões aqui que a gente fala que ela dificultou, sim, em vários sentidos, né? Principalmente em relação à idade. Ela tirou algumas questões também sobre... o tempo de contribuição, a atividade especial também foram algumas questões que foram modificadas. Então, tem os pontos de vista. Ela era necessária pelo cada vez mais a população envelhecendo e vivendo mais. Isso é uma questão boa. Recebendo mais, né? Exatamente. Mais tempo, né? E até tem alguns estudos que dizem que em 2050 vai ter 100 jovens contribuindo, enquanto vai ter 36 aposentados. Nossa. Então, assim, é um dado bem específico e bem importante em relação a isso, porque vai chegar um ponto, se não houvesse a reforma da Previdência, um ponto que o próprio INSS não teria condições daqui a pouco de pagar as pensões, pagar os benefícios, então por isso que ela foi implementada. Sim. Né? Que legal. Gente, eu só vou pedir tecnicamente aqui, a técnica tá me passando, eu vou dar um ajuste aí no microfone de vocês, que é de posicionamento aí. E eu já quero dizer que já tem gente perguntando, Aline, tu já viu ali na live? Tem uma galera que já tá... Esse assunto. Então eu vou aparecer na live, gente, pra você que já não me viu. Eu vou ali ajeitar o microfone do pessoal. E aí, rapidinho, porque só pra pegar melhor o áudio, tá? Por causa do volume, tá? Pode fazendo a pergunta aí. Seguindo adiante. Deixa eu só arrumar o dela. Aqui também. Então vou eu aqui, ó. Atualmente as pessoas podem se aposentar por tempo de serviço?
Assim, a reforma trouxe muitas modificações nesse sentido, mas ainda assim pode se aposentar por tempo de contribuição. Claro que hoje o INSS exige uma idade mínima. Então, mas sim, ela não foi excluída. Tem hoje uma das regras que é a regra de pontuação, então tem que atingir, em 2024, por exemplo, a mulher tem que atingir 91 pontos. E o homem 101 pontos. Então, vai somar a idade dela e mais o seu tempo de contribuição. Por exemplo, uma mulher de 58 anos, ela pode vir a se aposentar no ano que vem, mas ela precisa ter 33 anos de contribuição. Somando os 33 anos mais os 58 anos de idade, vai dar os 91 pontos, então ela pode solicitar. Não quer dizer que ela só vá conseguir solicitar a aposentadoria por idade aos 62 anos. Sim, mas ficou mais... Ficou mais difícil, estendido, mais né? estendido, sim, ficou. Só que o que aconteceu nesse meio tempo também? Com a reforma da Previdência, eles também não poderiam simplesmente mudar todas as regras e ficar dizendo, não, a partir de amanhã todo mundo tem que seguir essas regras. Então, foram criadas algumas regras de transição, então são muitas. Por isso que é muito importante, quem for solicitar a aposentadoria, procurar um advogado especializado para ver em qual regra que melhor se enquadre para fazer esse pedido de aposentadoria. Que no caso, assim, não é algo genérico, não, tipo assim, agora ninguém mais vai se aposentar. Não. Tipo assim, nem deve dar ainda. Não, procurar se informar que sem demora, tu se encaixa, tu se enquadra, pode estar próximo ali, né? Não é algo assim, uma regra para todo mundo. Como Não. tu disse, foi feita várias regrinhas de transições. Exatamente. E até assim, nem sempre o que deu pra ti, no teu caso, serviu pra ti, vai servir pro teu vizinho. Nem sempre o que serviu pra mim vai servir pra outro Até advogado. o marido se aposentou de jeito, tu vai se aposentar Exatamente. de outro. Exatamente. Não é simples, mas assim, chega assim, largo meus papéis para se aposentar, eu tenho que, sei lá, escolher o tipo de... Exatamente. É como tem várias regras, daqui a pouco assim, não, hoje a regra de transição eu me enquadro nessa é mais vantajosa, mas daqui a pouco se tu trabalhar 6 meses a mais, o teu valor de aposentadoria vai aumentar. Então, por isso que é importante procurar alguém especializado, que saiba do que tá tenha fazendo. conhecimento para fazer um cálculo, para fazer um planejamento previdenciário daqui a pouco, porque é importante justamente por isso. Às vezes, o que funciona para ti não vai funcionar para a Aline. Sim. Entendeu? Até porque o teu histórico de funcionário, teu histórico de contribuição é diferente do histórico da Aline. Exatamente. Então, assim, cada pessoa tem uma maneira, cada pessoa começou a contribuir um tempo, daqui a pouco a Aline pode ter um tempo rural que a gente pode contar também. Então, por isso que é bom. E, assim, sempre que a gente fala, no INSS hoje tem, dentro do site, ele existe um aplicativo, uma simulação de aposentadoria. Então, assim, muita gente vai pelaquela simulação. E às vezes não é a melhor alternativa. Ali é algo muito genérico. Perde dinheiro ali. Exatamente, porque o que acontece? Por exemplo, serviço que tu prestou serviço no Exército. Não vai aparecer ali no teu histórico. Mas tu pode incluir, isso pode te auxiliar. O tempo rural, ele pode incluir, mas isso não vai aparecer ali. E ele vai poder te ajudar. Então, assim, existe diversas situações. Se tu conversar com alguém e for fazer um planejamento previdenciário e for verificar realmente se tu pode ou não se aposentar, tu pode se aposentar antes ou, às vezes, tu pode ter um valor maior na tua aposentadoria. Sim, daqui a pouco tu trabalha mais 6 meses e tem um valor muito melhor para Exatamente, exatamente. Interessante. Qual a melhor, previdência privada ou INSS? Não é puxando pro assado, que nem eu digo, né? Mas, assim, sem sombra de dúvidas, o INSS. Por que o INSS? Porque, assim, não é só uma previdência que tu estás pagando para a tua aposentadoria. Se tu sofrer um acidente, tu pode solicitar um auxílio-doença. Se tu sofrer algum problema que cause uma invalidez, tu pode te aposentar por invalidez antes da idade. Se porventura vier a falecer, tu pode deixar pensão por morte para os teus dependentes, filhos menores e marido, né, ou mulher. Então, assim, sem sombra de dúvidas,
a previdência do INSS é melhor. Claro, eu tenho condições de pagar uma previdência privada e o INSS. Aí, ok, ótimo, perfeito. Ter as duas é excelente. Um complemento. Agora, se você for escolher, eu sempre aconselho escolher o INSS. Mas, sim, tem que fazer um planejamento previdenciário, procurar alguém especializado para fazer, para calcular, porque assim, o que acontece? Principalmente quem é autônomo, que é a gente que paga a nossa contribuição. Então, tem como se fazer um estudo e verificar quanto tempo ainda falta para me aposentar e quanto eu vou contribuir. Eu tenho que contribuir sempre sobre um salário mínimo? Como que eu faço essas contribuições? E não é só o autônomo que pode fazer isso. A dona de casa pode fazer a contribuição de forma facultativa, um estudante. Então, quanto antes tu fizer um planejamento e verificar, não, ok, hoje eu vou começar a contribuir, como que eu contribuo? A gente consegue fazer um estudo e ver, inclusive, o retorno desse teu investimento. Que lá, em 2030, 2050, dependendo da tua idade que você for se aposentar, tu consegue verificar, ok, eu vou investir tanto na previdência do INSS, eu vou me aposentar em tal data e o meu salário vai ser tal. A gente consegue fazer uma previsibilidade através dos cálculos e através de um planejamento previdenciário. Não precisa pensar nisso só depois lá. Não, pelo contrário, quanto antes. Porque assim, se tu tem bastante tempo ainda para contribuir, tu consegue jogar. Tu não precisa todo mês contribuir sobre um salário mínimo, mas tu pode contribuir daqui a pouco, a cada 6 meses, com um salário maior. O que as pessoas acabam fazendo? Porque o que acontece? As pessoas esquecem que a aposentadoria, o valor da aposentadoria, é um valor que é feito uma média das suas contribuições. Então, às vezes, para quem é facultativo, uma dona de casa, por exemplo, ela não precisa contribuir todos os meses, ela não tem essa obrigatoriedade. Então, a gente pode jogar com ela. Um mês ela contribui sobre um salário, daqui 3 ou 6 meses ela contribui sobre 2, sobre 3. O que vai isso acontecer? Vai aumentar a média. Só que o que não dá para se fazer é simplesmente, ok, falta 10 anos ou, sei lá, 9 anos para me aposentar, 2 anos para me aposentar, eu vou lá e começo a contribuir sobre o teto. Tu vai estar investindo dinheiro errado, a tua média muitas vezes não vai aumentar e só vai ver isso quando você for solicitar a aposentadoria e vem um benefício. Né? Então, assim, o que acontece é justamente isso. As pessoas não se planejam e acabam investindo um valor errado, de forma errada, e não tem esse retorno. Então, às vezes, vou fazer um planejamento. Tu fazendo um planejamento, tu tem uma previsibilidade de quanto tu vai receber. Pode mudar, alterar alguns valores? Pode alterar alguns valores, ter alguma diferença, mas tu vai ter uma previsibilidade e tu vai saber mais ou menos a média que tu vai alcançar quando tu quer se aposentar. Muito legal. Até era uma das perguntas que a gente ia fazer, que seria o que tu puder, qual dica que tu daria para se aposentar melhor, né? Isso aí já foi já é uma dica muito boa, né? Bem importante. Tu começar cedo, se planejando, procurar um profissional que possa te dar todas essas dicas, dar os caminhos certinho, né? Sim, e pra poder começar, claro, né? Quem tem carteira assinada também pode fazer o planejamento, só que não é ele que contribui. O contribuinte individual, o MEI, muitas vezes, hoje, principalmente depois da pandemia, pós-pandemia, a gente costuma dizer, muita gente resolveu abrir MEI, fazer MEI, investir no seu negócio, e tem pessoas que abriram MEI, contribuíram sobre a alíquota hoje do DAS-MEI, que é 5%, é um valor menor, porque hoje a alíquota do INSS, uma delas é 20%. Então, assim, é 5%, vou pagar menos, vou abrir o MEI. Só que não se deram por conta que o MEI, por exemplo, ele vai só poder se aposentar por idade. Tu não vai conseguir te aposentar de outra forma. Quero aposentar por tempo de contribuição. Tu vai ter que complementar os outros 15% para poder te aposentar com o tempo de contribuição. Então, muitas vezes, muito importante, porque às vezes as pessoas, não, vou abrir o MEI, tá tudo certo, ok, e acaba baixando muito o valor. E aí, no MEI, quando tem o MEI aberto, tu só consegue fazer a complementação para te conseguir contribuir acima de um salário mínimo. Né? Se não é sobre um salário mínimo, e aí daí quando vai solicitar vai ser um salário mínimo ali, né? Exatamente. O mínimo já é mais alto que... Exatamente. Então, assim, muita gente já teve vários clientes que a gente fez o planejamento e a melhor opção foi, vamos fechar o MEI e a partir de agora a gente faz... no carnezinho.
de forma correta, no carnezinho, sobre um salário maior. Eu tenho uma pergunta já que eu acho que é bem pertinente aí, porque eu sou um cara MEI, né? Um cara MEI. E aí eu fiz eu conversei com um amigo e aí até tem que ver se isso é viável, né? Tipo assim, por exemplo, eu me aposento, se eu tiver um emprego, eu consigo me aposentar pelo emprego, pela carteira assinada e pelo MEI, eles somam essas aposentadorias? Não? Como é que funciona isso? Vai depender do tipo do MEI e qual é a tua carteira assinada, qual é a tua função lá na tua carteira assinada para ver se vai somar. Para se somar esse valor que tu estás falando, tu vai ter que fazer a complementação dos 15% do MEI. Então eu não posso me aposentar lá pela empresa privada e solicitar pelo meu MEI. Isso eu posso fazer? Não. Tu não consegue fazer. Ela pode ser uma complementação. Por exemplo, na tua carteira assinada que tu tens, tá? Tu recebe 2.500, tá? Se tu complementar o MEI, tu pode somar os 2.500 mais os 1.320 do MEI. Que aí ele soma a tua média. Entendi. Tu não vai poder solicitar duas aposentadorias separadas. Aí não. Atenção, MEIs, ó. Porque tem muita gente que é MEI, né? Bastante, né? E a galera aí... E detalhe, quem faz as contribuições do MEI e não tem carteira assinada, por exemplo, só vai conseguir se aposentar com 65 anos de idade. É verdade. Mas a 65 anos novo, as pessoas são mais jovens, né? Eu acho que hoje... Eu acho que é a reforma da Previdência, mas é uma opinião minha, gente. Não me xinguem, tá? Eu acho que pela população que nem a doutora falou, que foi envelhecendo, né? E muitas pessoas foram parando de contribuir. Eu achei de uma certa forma importante, assim. E é bem esclarecedor isso, porque a gente tira... Porque vai dizer, né, gente, que tem aquela parada a Previdência mudou, agora ninguém mais se aposenta. Meu Deus, vai acabar o mundo, eu vou me aposentar com uma mixaria. E aí é tribom, a gente vai ter que chamar ela no podcast de novo, gente. Porque isso aqui nós vamos ter que agendar com ela de novo, hein? Vai ter, tem coisa para falar, né? Em relação até, pegando teu gancho em relação a isso, sobre as contribuições, muita gente acha que a partir da reforma não vou mais contribuir, porque eu não vou conseguir me aposentar. Vai faltar muito tempo para eu me aposentar. Só que eles acabam esquecendo os outros benefícios que a Previdência pode te dar. O auxílio-doença, a gente não está imune a doenças. Isso aí é o que nós... Né? Essa pessoa aqui, olha só, gente, eu tenho que me meter aqui. A nossa entrevistada, ela tem tanto ali poder sobre que já vai nicando conhecimento. Essa palavra, faltou. Ela tem tanto conhecimento que ela acabou de fazer a pergunta que a gente queria perguntar pra ela. Então, já tá fazendo a resposta da pergunta. Ela tá fazendo a pergunta e a resposta, automaticamente. Mas vamos deixar oficializado aí, até porque vamos dizer que role um corte, então nós vamos te fazer a pergunta. A pessoa é muito eficiente, né? Vamos lá. Quais os auxílios do INSS? Os auxílios que o INSS tem é o auxílio-doença, o auxílio maternidade, salário maternidade, aposentadorias, e aí a gente vem as aposentadorias por idade, contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria do professor, né? O LOAS, BPSO LOAS, que ele é um benefício assistencial, ele não é uma aposentadoria, que muita gente acha que é, mas não é, e o auxílio reclusão. Muito bem. Muito bem. E a estabilidade de gestante é de quanto tempo? 120 dias. 120 dias. Isso. E quem é responsável pelo pagamento não é o empregador, o que muita gente acha que é. É o INSS que paga. 120 dias após o parto. Depois de ganhar o nenê e passar a licença maternidade, ou inclui a licença junto maternidade? É que, na verdade, eu tenho uma pequena confusão aqui em relação à licença maternidade. A licença maternidade é o período que tu fica afastado do trabalho, que é os 120 dias após o nascimento. Vai depender também em relação se vai ser antes, porque algumas gestantes, elas precisam sair antes através de atestado. Então, 30 dias anteriores ao parto, elas já podem solicitar se elas tiverem um laudo ou um atestado médico, né? Então, mas ele conta 120 dias a partir da data em que tu fez a solicitação. Não é do eu também. Eu não ri. Meu, discreta, né? Eu não ri porque ela tava tão nervosa. Eu falei assim, é só porque tu tava tão nervosa. Apareceu um mosquito na cara dela, ela derrubou um copo d'água. Eu disse, não, olha, eu vou te contar. A gente tá ao vivo no Facebook? Voltamos. Isso também?
eu entrar aqui. Eu não tô vendo. Deixa eu sair e entrar de novo aqui, então. Será? Tá, apareceu o Alex limpando a mesa. Voltamos, gente. Não, e nós voltamos já com 25 pessoas. Será que a gente caiu porque tá a mesma quantidade de pessoas? Deu uma trancadinha. Deu uma trancadinha. Deu uma trancadinha, porque dia de chuva... Como calcular o tempo restante para se fazer? Cheio de perguntas. Vamos, então... Nós vamos seguir. Vamos com calma. Faz a pergunta de novo, né? Muito boa, Essa última pergunta é muito importante. Pergunta, Aline, por favor. Faz tu, Marcos. O que é o LOAS e quem pode receber? O LOAS é um benefício assistencial. Ele não exige tempo de contribuição, ele não exige carência. Tem que ter mais de 65 anos para o idoso solicitar, ou um deficiente físico, intelectual, sensorial, mental também. E para isso ele precisa ser baixa renda. Não pode a renda familiar por pessoa ultrapassar 1/4 de salário mínimo. Hoje isso dá R$330. E tem que ter o cadastro no CAD único e comprovar a baixa renda. É feito uma perícia, no caso de ser deficiência, e depois é feita uma perícia social que o assistente social faz para verificar se de fato ele se enquadra no baixa renda. Sim. Até porque é fácil, né? Vamos dizer assim, de chegar, solicitar, se não tiver um acompanhamento para ver se realmente tem se enquadra, né, na baixa renda. Tem que preencher os requisitos, porque senão ele não... Tanto que ele faz, quando é deficiência, ele faz 2 perícias, a médica e a social, né? Para comprovar. Quais as modalidades de aposentadoria do INSS? Hoje o INSS traz a aposentadoria por idade, contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez e aposentadoria do professor, fora do segurado especial, que é o rural e o pescador artesanal. E quando o pessoal fala que recebe um pecúlio, diz pecúlio, isso é uma aposentadoria, alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade o pecúlio hoje a gente chama de auxílio acidente, na verdade. O antigo pecúlio. Eu tinha um amigo meu que ele trabalhava comigo lá e ele recebia isso aí, que ele se acidentou na empresa, coisa e tal. Isso. Daí ele dizia que não podia pegar fundo de garantia, não podia pegar nenhum benefício do governo por causa daquele... Na verdade, o pecúlio, o auxílio acidente, ele é no caso de tu ter tido alguma sequela de um acidente ou de alguma doença que tu teve. E aí sim tu recebe esse auxílio. Nada impede de tu ter carteira assinada. Aí sim, tu... que é no caso dele. Sim, ele trabalhava normal, só que ele dizia que não podia pegar seguro-desemprego, porque senão perdia aquilo ali. Sim, é porque o que acontece? Na verdade, o seguro-desemprego também é pago pelo INSS. Muita gente acha que não. Ele é um benefício que quem paga, quem faz esses pagamentos é o INSS. Então, justamente por isso que ele daí não receberia. Seria 2 benefícios. Exato, daí não pode. Isso. Gente, olha só, voltem lá na licença maternidade. Porque eu vi um comentário bem legal que trancou na hora que ela tá falando na licença maternidade, gente. E aí a pergunta era... Eu acho que era referente a... acho que era... Sobre o salário maternidade? Eu acho que sobre o salário maternidade. A diferença do salário maternidade e o auxílio maternidade. Eu acho que tu tava explicando isso. Vê no... Eu não consegui, não tô... Pera aí que eu já dou uma olhadinha, vocês seguem aí, daí eu vejo... Por acaso não tá travado, gente? Não, tá bombando. Tu saiu e voltou? Tá bombando aqui, gente. Só tá carregando pra mim. No caso, para pagar, o pessoal que quer pagar o INSS, como é que paga as guias, como é que pega, onde que paga, faz o pagamento? As guias podem ser retiradas do site do meu INSS. Através da senha Gov, tu consegue entrar no site do meu INSS e emitir a guia. Tem um site também da Receita que consegue emitir a guia, também é bem tranquilo de fazer. E em último caso, a gente pode comprar aquele carnezinho, aquele marrom, marronzinho e fazer o preenchimento. Aqui também, eu chamo a atenção, muito cuidado, tanto ao emitir a guia através do site, como no preenchimento. Tem que fazer o preenchimento correto, porque o INSS tem diversos códigos para diversos tipos de contribuição, facultativo, baixa renda.
contribuinte individual, tem os valores de salários. Então, cada um é um código diferente. Então, muito cuidado ao preencher. Procure alguém que tenha conhecimento, que saiba, para te não preencher de forma errada. O identificador tem que estar certinho, os dados, porque senão não vai cair na tua conta depois. Qualquer jeito, não é de qualquer jeito. É com informação. Exatamente. Tudo certinho. Qual que é a menor contribuição que se pode fazer para o INSS para se aposentar assim? Eu quero pagar o mínimo. Mínimo, assim, um exemplo. E o máximo, assim, o mínimo e o máximo. O mínimo seria um salário mínimo, sobre o salário mínimo. A menor contribuição tem a da baixa renda, que é sobre 5%, e o MEI, que é 5% através do DAS-MEI, que ele te dá a possibilidade de te aposentar por idade. A maior contribuição é em relação ao teto da Previdência Social, e aí é sobre 20% do salário que tu decidir contribuir. O teto é 20%, então eu quero contribuir sobre 30 mil reais, um exemplo. Isso? Não pode. O máximo... Essa é a minha pergunta. Não pode. O máximo é o teto da Previdência, que hoje dá 7.800 e pouco, né? Isso, exatamente. Entendi. Então, tu pode se aposentar no máximo com 7.800 e pouco. No máximo. E detalhe, mesmo tu contribuindo com o teto, provavelmente tu não vai conseguir... Não vai vir 7 mil. Não, porque ele é uma aposentadoria, é uma média aritmética. Então, dificilmente tu vai conseguir contribuir a tua vida inteira sobre esse valor. Mas vai que o cara consiga, né? É difícil. Ela não quer iludir. Mas a gente pode fazer o planejamento, fazer uma média e te ajudar da melhor forma possível para isso. Gostei. Muito bom. Sempre tem uma solução, né? Sempre tem uma solução, né? Entendi. Não, eu fiquei chateado, né? Porque eu tenho o MEI, que é o meu MEI que eu já pago, e o outro carnê, eu fiquei pensando, agora eu vou ter que pensar. Agora vai ter que pagar sobre tá 7 mil. Mas vem, fala comigo, a gente faz. A gente faz aí a complementação, não tem problema. Segunda-feira, amanhã estaremos lá. Bom, gente, agora a gente vai dar uma pausinha para falar de 2 patrocinadores. CFC Link, Centro de Formação de Condutores. Desde 1997, a CFC Link tem como seu principal objetivo a satisfação dos seus clientes. Primeira habilitação, renovação da CNH, mudança de categoria e também cursos especiais para motoristas. Segue lá, @CFC Link. FPCel, assistência técnica especializada, troca de tela, troca de bateria, reparos de placa, troca de conector e manutenção em geral. E atenção que tem uma ação valendo um iPhone 14 Pro Max por apenas 29 centavos o bilhete. Aí tá bom, hein? Eu já tô concorrendo! Vamos pra cima! Em promoção, o sorteio será amanhã, dia 29/11, pela Loteria Federal. Aproveita e já segue a gurizada lá. @assistência_FPCel. Então, a gente tá fazendo interação com a audiência o tempo todo, né? Mas não sei se tu... Não, é que foi o seguinte, ó, tava aqui a live, quando ela cai, as perguntas antigas se vão, né? Mas eu acho que eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que me ficou marcada aqui, né? Porque foi a seguinte pergunta. É verdade ou é fake news que era até... 62. Mas não diminuiu, então, esse... Não, o que acontece é que, assim, ó, veio a nova regra. A nova regra é 62 mulher e 65 homem. Mas tem algumas outras que é aquelas regras de transição. Tem a regra de pontos, que vai somar a contribuição com a idade. Então, não necessariamente diminuiu o tempo, não. Já existia dentro da regra, dentro da reforma da Previdência, essas possibilidades. Daí já com os pontos, de repente tu consegue se aposentar antes de 62 ou 65. Exato. Eu quero me aposentar com 50. Não, Rafinha, tu 220 volts, tu nem brincando. Não, mas não, eu vou com 55, eu quero... Trabalhou com a gente insalubre? Eu trabalho, as pessoas são insalubres. Tem algumas pessoas que são insalubres, né? Não são. Então, se isso conta, gente, eu posso me aposentar ano que vem. Ano que vem que aí eu se aposento. Porque não é, gente, trabalhar com o Márcio e com a Aline é ótimo, tá? Mas tem gente que é Hoje eu vou sair daqui chateada, a risada foi de nervosa. Não, eles são ótimos, gente, tá? Mas vamos seguindo então, porque tem muita pergunta, né? Vamos lá. Benefício por invalidez. Pode ser perdido? Pode.
Pode ser perdido, sim, porque um benefício, um auxílio-doença, ele é um benefício por invalidez, por exemplo, ele pode ser perdido se a pessoa retoma a capacidade. Então pode. Ou por fraude, descobre uma fraude, alguma coisa também assim, nesse sentido. Ele vai ter que devolver também, né? Vai preso. Ele não vai só perder, ele vai ter que devolver. Tu viu que as perícias, eu não sei, gente, se é impressão minha até... O assunto é tão extenso, mas tu viu que tá cada vez mais difícil, parece que as perícias, gente, de passar pessoas que precisam. Eu vi muita gente que precisa não conseguir aprovar. É muito triste. E muita gente que não precisa consegue. Será que é fraude? O que é não, isso, tu gente? Tu sabe que assim, o que acontece? Normalmente as pessoas que não precisam, elas estão bem orientadas. E as pessoas que realmente precisam, elas acham que é simplesmente ir lá no INSS e dizer, olha, eu estou doente, eu preciso do benefício. E não é assim que funciona. Às vezes até ali pela falta de conhecimento, de instrução, de ter alguém para dizer, não, vamos lá, vamos conversar com o advogado e ver o que a gente pode fazer por ti, né? Exatamente, até assim, a forma do atestado, o que precisa conter no atestado para solicitar o auxílio-doença, qual é o CID, o que pode, o que não pode, e principalmente uma coisa em relação a perder os benefícios, voltando, no sentido de que as pessoas conseguem um benefício por auxílio-doença, alguma coisa assim, e ficam em casa, nunca mais vão no médico. Quando vão fazer uma nova perícia, ou é solicitado, ou cai num pente fino, eles não têm documentos para comprovar que eles estão doentes. Ainda estão doentes. E eu chegar no perito e dizer eu estou doente sem ter uma comprovação, pode estar morrendo na frente do perito que ele não vai te dar. Então, assim, é um cuidado que eu sempre tenho com os clientes e eu digo, vocês precisam manter o atendimento. Manter as visitas periódicas, os médicos, os medicamentos, as receitas e continuar buscando os atestados médicos. Que ali é toda a prova do dossiê de que ele realmente precisa daquilo, né? Exatamente. E hoje, assim, o que as pessoas também não se dão por conta é que hoje está tudo interligado e a tecnologia está aí para isso, né? E daí vem a próxima pergunta. Deixa eu falar que a moça aqui é uma loucura. É verdade que o INSS olha as redes sociais e pode cortar o benefício conforme vê lá alguma coisa? Hoje as redes sociais estão aí para todo mundo ver, né? Então não só o INSS, como o sistema judiciário também pode ter acesso sim às suas redes sociais. Claro que não é assim, o INSS viu a rede social da Aline, ela está recebendo um auxílio-doença, vou cortar porque eu vi ela numa festa. Não é assim. Mas aí eles vão te chamar para uma perícia, se tu não tiver a documentação necessária comprovando, eles podem sim. No caso, eles vão ver ali tua rede social, opa, essa aqui a gente pode chamar. Num pente fino, daí vamos chamar ela, vamos ver se ela tá tudo em dia, né? Essa aqui tem problema nas pernas e tá indo até o chão no baile. Tem problema na coluna e tá correndo uma maratona. Entendi. Né? Então, que legal. Poxa. Aí. Que legal. Eu vou fazer uma pergunta, gente, só para porque senão a gente não consegue e é do assunto passado, mas tem uma pergunta interessante que é de códigos aqui da Clarice Lemos. Ela perguntou assim, gostaria de saber se os códigos para aposentar com salário acima de R$7.000 são o 1.007 e o 1.406. Teria que dar uma analisada no qual o benefício, por que ela está contribuindo sobre esse valor. Aí a gente verifica qual é a possibilidade, tanto um quanto o outro. Eles podem, sim, não acima do teto, né? Porque aí ela vai estar contribuindo de forma incorreta também, né? Tá colocando dinheiro onde não deve. Consultoria, a gente vai lá amanhã, tá aberto. De que hora até que hora? Depois a gente vai fazer. Das 9 às 17. Eu vi no Instagram, certinho. Mas enfim. Olha, decorou. Eu acho que ele acertou, agora eu também lembrei. Das 9 às 17. E agora mudando um pouquinho em relação à pensão. Se a pessoa casa de novo, ele pode continuar recebendo pensão? Pensão por morte, tu diz? Sim, pode. Nada impede hoje na legislação de que tu case novamente recebendo pensão por morte. Inclusive, tu, no caso de vir a falecer o teu cônjuge atual, que acontece. E ela fala rindo, né? Estou preocupado. Tá aqui atrás. Né?
Pode, e se a aposentadoria dele ou as contribuições do atual que veio a óbito for maior, tu pode solicitar e fazer a troca. Daí você vai poder ficar com uma. Sim, só uma. Veja bem. A não ser que ele tenha de dois, uma própria de regime próprio e outro do INSS, no caso de servidores públicos, por exemplo. Eu tenho uma pergunta engraçada que eu vou fazer aqui, que tá aqui, ó. Ela tem uma eu Espido. Ela pergunta assim: pergunta pra doutora como faz pra ser tão perfeita. Só pra o Jefferson não ficar brabo, é uma menina, tá? Só pra não dar BO aqui, tá? Aqui, obrigada, muito obrigada. Só pra descontrair. E eu já vou aproveitar e fazer outra pergunta ali, que essa pergunta foi bem legal. Gente, eu tô me... Segue o baile, depois eu faço. Esse assunto é muito bom, gente. As pessoas vão querer saber muito. A pensão é vitalícia? Não. A pensão por morte, ela não é vitalícia. Filhos recebem até os 21 anos de idade, a não ser que eles sejam deficientes e comprovadamente deficientes. E esposa, se ela tiver mais de 2 anos o relacionamento, e aí vai depender da idade dela. Se ela tiver, dela ou dele, né? Se ela tiver mais de 45 anos e o relacionamento for há mais de 2 anos que eles estão casados ou são companheiros, aí sim ela é vitalícia. Noutros casos, ele tem uma tabelinha. Então, assim, se tem menos de 22 anos, é por 3 anos. Se é entre 22 e 27, ele é 6 anos. Então, tem uma tabelinha que se segue. Não é uma regra para todos. Não é uma regra para todos. Mas se o companheiro ou o cônjuge tiver mais de 45 anos e o relacionamento for há mais de 2 anos, quando do óbito, aí sim é vitalícia. Ó os novinhos aí, novinhas, ó. E aqui, no caso, a pessoa pode receber 2 pensão de falecidos? Se for de regimes diferentes, do INSS, no caso, e um próprio, que é um servidor público, sim. De 2 falecidos, não, daí? Não. Daí tem que escolher, fica com a maior. Fica fica com a mais vantajosa, Fica com a mais óbvio. vantajosa. E pensão e aposentadoria? Pode. Nada impede de eu receber uma pensão e quando eu completar os requisitos para solicitar uma aposentadoria, eu solicitar uma aposentadoria ou vice-versa. Eu já sou aposentado e o meu cônjuge, o meu companheiro vier a falecer, eu posso solicitar a pensão por morte e a gente faz isso direto lá no escritório. O Jefferson tá aqui fazendo sinal da cruz. Aqui atrás, gente. Pena que eu não tenho... Que legal. Que ótimo. Ai, meu Deus do céu. A gente tá rindo da morte, né? Mas não vai, né? Um dia, né? Pra morrer basta estar vivo. Verdade. Mas é que é num momento que é tão importante, é um momento tão difícil para os familiares e é um momento que as pessoas às vezes não se dão conta disso. Sim. E da importância de buscar os seus direitos, né? Então, até porque os gastos daquela família continuam muito, né? Tipo, inclusive perder uma pessoa, mas a qualidade de vida que tinha para se manter não vai dar conta só com um, né? Exatamente. E tem muita gente que acaba solicitando a pensão por morte sem procurar um auxílio. Não é fácil entrar no INSS e solicitar. Acontece ali também do período. A pessoa faleceu no dia 29 de um mês, por exemplo. Tem todo aquele mês que os familiares não vão conseguir sacar o valor lá no dia 1º, no dia 2, a pensão, a aposentadoria, teoricamente. Então, assim, tem como a gente solicitar isso também. Então, de buscar esses 29 dias, por exemplo, que ficou para trás, e se tu não é bem orientado, tu acaba esquecendo e fica pro governo, e ele não te diz, olha, tem esse valor aqui. Vamos sair do roteiro e fazer uma fofoca? Acontece, né, de quando alguém falece, daí faleceu, falece o marido da fulana. Só que daí ela vai lá, inclusive por necessidade, pega aquele valor da pensão, ele já morreu. Pega o valor lá. Daí depois ela vai lá solicitar
a pensão, eles veem, né, que foi pego aquele 1, 2 meses e desconto, né, das próximas, né? Sim. Nada fica fora do... Sim. Se pegou indevidamente, porque tu não pode sacar o valor indevido. Tu tem que informar, né? Normalmente, quando entra o óbito já da pessoa, o banco automaticamente já tranca o benefício, né? Mas às vezes acontece. Tempo, às vezes aconteceu comigo. Eu tava no INSS, por um motivo particular, e do meu lado... Tava o atendente explicando pra senhora aqui, ó, mas aqui a gente vai descontar isso aqui por causa que tinha acontecido isso. E depois disso, isso foi quando o pai da minha filha faleceu, a mais velha. Depois disso eu escutei muitas histórias disso, assim, até pela necessidade que ali, enterro, papapá, pega e depois, daí eu já falo, né? Mas só pra senhora saber, quando for lá... Já vão descontar esse mês. Tanto é que na hora de solicitar a pensão por morte, uma das perguntas que o INSS faz é justamente essa. Se você recebeu ou não o valor do benefício que ele tinha anterior. Não adianta mentir. Não adianta. Não adianta. Eles sabem, vai né? Eles sabem de tudo, interligadinho. Né? Tem algumas perguntas aqui que a moça é eficiente demais, já tá tudo interligado, como o nosso... Na verdade, sempre é assim, né? Sempre tem muita coisa interligada. Então, tu já falou até quantos anos podem receber a pensão. Pode parar que os filhos é até 21 anos. Até 21 anos. E se tiver deficiência comprovada daí até é os 24 anos. Não, daí é vitalícia. Vitalícia? É. Se ele for deficiente, sim. Comprovadamente deficiente é vitalícia. E... Não tem a ver com a pensão alimentícia, que seria até os 24, em caso de estar estudando, né? Tá. Não tem, a pensão, a pensão por morte. De morte E a pensão alimentícia são coisas sim, tá. Agora... Entrou se tivesse... porque isso aconteceu comigo, então agora entendi. E é verdade que os avós são obrigados a pagar a pensão quando acionados? Aí a gente já está entrando na área de família, ela não é na parte previdenciária. Mas assim, quando os avós são acionados, eles só vão ser acionados se caso os que são competentes, os pais, ou enfim, não pagarem a pensão e se de fato eles tiverem condições. Mas eles podem ser acionados, sim. Sim. Gente, vamos dar uma pausinha aqui e falar de mais 2 patrocinadores. Começa, Márcio. Tenho aqui Odontomed, consultório odontológico, cuidando da saúde bucal da sua família através dos serviços de prótese, implantes, ortodontia, estética, limpeza, cirurgia, clareamento, restaurações, facetas, tratamento de canal. Marque sua avaliação sem compromisso. Já segue lá para não perder essa dica, hein? @odontomed. Spa ao seu alcance. Tratamentos para alívios de dores, tensões e estresse. Tem lá massagem terapêutica, massagem relaxante, edermoterapia e ventosa terapia. Na área da estética e redução de medidas tem drenagem linfática, modeladora e pum-up, empina bumbum. Na saúde e bem-estar tem lá cone chinês e escalda-pés. E temos alguma interação? Eu tenho uma pergunta aqui da Teté. Eu tenho uma pergunta da Tetéias Presentes. Nossa patrocinadora. Que é patrocinadora, então, inclusive você vê os copinhos. Tetéias Presentes, sempre presentes no podcast do Cantinho. Muito bom, obrigado. Ela fez uma pergunta: por que um perito aprova um benefício e na segunda perícia o outro perito não dá? Sendo que a pessoa ainda está doente, tendo laudo do médico. Uma série de fatores, tema né? difícil, né? É que assim, cada perito tem uma interpretação. Se ele não estiver convencido, e é o que eu costumo falar em relação aos peritos do INSS, eles não são especialistas na área. Eles não são seres humanos, não tô brincando, gente, é só uma piada. Porque, assim, o perito do INSS, ele é um clínico geral. Então, ele vai atender gente que tem problemas psicológicos, gente que tem problema de coluna, problema... não me fala isso. Enfim. Indignada, não sabia disso. Então, assim, os peritos, eles não têm essa especialistas. Exatamente, especialistas. Por isso que, muitas vezes, quando o benefício é negado no INSS, ele é concedido na judicial. Porque na judicial, quando é agendada a perícia, ele é agendado por um perito especialista naquela área. Psicológico, vai ser um psiquiatra. Problema na coluna,
ortopedista, traumatologista. Então, ele vai ser específico naquele assunto, por isso que os laudos periciais judiciais, eles são tão importantes que os juízes se baseiam muito neles. E é muito difícil, claro que a gente consegue, mas é muito difícil a gente conseguir impugnar um laudo, por exemplo, judicial, porque ele é especialista. Então, eu tenho que ter muita comprovação de outros médicos, outros laudos, para demonstrar que aquele cliente, de fato, ele continua, aquele segurado precisa do benefício, uma vez que no laudo pericial, judicial, ele foi indeferido o benefício dizendo que ele estava bem. E não eu não sei se é verdade ou não, mas não pode ser médico privado, né? Ou pode? Como Pode. Tem uma... É que assim, como a gente costuma dizer que o SUS, ele tem uma interligação. Eu dei entrada no SUS lá, já aparece num sistema, né? Eu faço uma vacina, já aparece lá no aplicativo de vacinas que eu fiz a vacina. Então, hoje a gente tem a tecnologia aí, tanto a nosso favor como contra. Mas, sim, os laudos médicos, mesmo sendo particulares, eles têm validade, sim. A não ser que seja fraude e seja comprovada essa fraude. Mas, claro, entre um laudo do SUS, que eu consigo no SUS, e um laudo particular, ele tem uma relevância, digamos que pouco maior. Mas, assim, ele pode, sim, consultas, principalmente exames, que é muito difícil fazer dentro do SUS. Muitas vezes demora anos, né, para fazer um exame, uma eco, uma tomo. Ele é utilizado, sim, particular, sem problema algum. Entendi. Gente, estamos quase no fim, gente. Tá faltando perguntas? Tá faltando perguntas. Então, a gente meio que já pensa... Já aí na volta, né? Sim, nós vamos ter que trazer essa menina de volta. Pois é. Dá pra fazer quantas perguntas ainda? São 6 minutos, gente. Eu acho que só 2 aqui. Daí vai trocar o assunto, e daí acho que o assunto a gente deixa pra próxima. Então, faz outra pergunta. Faz as 2, né? Então. Isso, a gente, já vamos deixar publicamente. Você terá que voltar. Aí. Jefferson, você tem que voltar junto. Vamos então aqui para essa parte que é mais curtinha. O que é pensão socioafetiva? Então, voltando, esse aí é um assunto também da área de família, né? Socioafetiva é uma pensão, mesmo ele não sendo pai biológico, muitas vezes ele criou aquela criança, ele teve uma socioafetividade, e ele sim, tem decisões recentes que acabam condenando esses pais socioafetivos a pagarem a pensão alimentícia. Aí a gente está falando de pensão alimentícia. Eu não sabia disso. Sim. Informação. Mas e quanto tempo é o mínimo que o ser humano tem que cuidar da criança? Quanto tempo? Depende justamente dessa afetividade. O que vai comprovar isso é a afetividade. O quanto a criança é ligada a essa pessoa. E isso a pessoa vai poder provar, vamos dizer. Muitas vezes. Vai poder provar todos os anos, Dia dos Pais, apresentação, Natal, né? Exatamente. E assim, tem muitos casos também que o pai vai lá e registra e depois entra com um pedido, por exemplo, dizendo que ele não é o pai, que ele foi enganado. É muito difícil. Depois que ele registrou, ele, inclusive, ele mesmo com o teste de paternidade dizendo que ele não é o pai, ele tem que pagar a pensão, que é uma obrigatoriedade dele. Mesmo com teste? Mesmo eu não com sabia teste. disso. Mas também. tem um tempo mínimo, assim, de afetividade. Não tem a mesma coisa da questão do companheiro, da união estável. Então, assim, não tem não, é 2 anos, é 3 anos. Não existe uma média, né, para se fazer desde que... Mas aí aquele um ano ele viveu 24, né, naquela casa. A criança tem a referência daquele como se fosse o pai dela. É pai dela para ela. Gente, então vai depender muito da afetividade mesmo. A criança claro que é um assunto bem discutido aqui, né? Mas tem sim jurisprudências bem favoráveis nesse sentido. É que eu sou professor de educação infantil também, né? E as crianças são altamente conectáveis aos adultos, assim, se tu faz coisas boas. E num período muito curto, gente. Tipo assim, no primeiro mês de aula, assim, eu tinha crianças ali que não tinham pais, assim, e então aí eu fico pensando, né? Ficavam faceiros, eu já vi histórias de chegando na escolinha e as crianças enlouquecidas que o Rafa tava chegando. E eu sou festeiro com eles. E eu fico pensando, né, nisso, né? Não sei se... Talvez haja um pouco de injustiça em alguns casos e outros não, né? Mas enfim, isso não compete a nós, né? E às vezes também, às vezes um pai
afetivo, ele é muito mais pai, muito mais presente do que um biológico, né? Então, tem toda essa história também, né? Verdade. Tá acabando, gente? Vai, corre. É que surgiu aqui Então vai. um sentimento. A última pergunta. Nada de exaltações, como diz o Chaves, tá? Não, sim. A mulher também, como falou, mulher também paga pensão também, né? Sim. Boa! Aê! O Jefferson bateu palma aqui atrás. O Jefferson é nossa plateia hoje. Paga pensão. Isso não quer dizer... Claro, por que normalmente a gente diz que o pai tem a obrigação de pagar? Porque normalmente quem assume a criança é a mãe. Só por isso. Né? Mas, assim, existem muitos pais aí que criam seus filhos solos e a mãe tem que pagar, sim, pensão. É quem fica com a guarda do cuidado. Conhece alguém, assim? Não precisa dizer nome, tá? Só pra gente Conheço. Bah, que top. Fala o Instagram depois pra nós. Depois eu passo. Gente, mais uma noite incrível. Que passou muito rápido. Nossa! Tô chateado, gente. Aprendi muito, de verdade. Muitos esclarecimentos e mais dúvidas bom. ainda. Essa é a ideia. Então... E eu fico lisonjeada também. Fale de novo tua rede social, onde é que é teu escritório. Pessoal, de todas as pessoas que vieram até aqui, ela é a pessoa que passa mais informação no Instagram diariamente. Tudo isso que a gente conversou e muito mais, porque é um trabalho de muito tempo, de muitos anos. Tem lá na rede dela, tem muita informação na rede dela. Tem um gabarito de informação na rede dela. Antes de tu perguntar, ela já tem a resposta. Fala aí pra nós o endereço da tua rede, a gente também vai marcar, vai ter nos cortes, mas fala aí pro pessoal o endereço do escritório. Assim, a rede social, a minha é @Delci_Bortolaz, também tem o @Bortolaz Advogados, que a gente também presta consultoria trabalhista, né? E o nosso escritório, ele fica na Avenida Florianópolis, 3769, sala 2, em cima da Farmácia São João. Então, assim, é bem conhecido, é um ponto... Bem bom. Farmácia São João com o merchan agora. Tá, desculpa. Enquanto tu vai falando, eu vou comentar rapidinho uma coisa. Pessoal, comenta aqui que eu já vi que tem gente que quer mais vezes. Pessoal que tá na live, se vocês querem que ela volte, escreve aí no comentário. Quero que ela volte e a gente traz ela em dezembro. Siga lá. Vamos trazer e segue lá, né? Segue lá a rede social, né? Pode seguir lá, isso mesmo, gente. Muito obrigada a vocês que estão aí nos assistindo, incentivando no dia a dia, né, Márcio? Ah, sim. A gente recebe muito feedback do pessoal. Muito obrigada, Delci, Obrigado. por todo esse esclarecimento que tu trouxe para nós. Eu que agradeço pela parceria. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e esclarecendo algumas dúvidas que é muito pertinente. Muitas né? Algumas muitas. E agora, nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. Rapidamente, vamos lembrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Peraí que eu saí aqui. Começa com quem aí, gente? O primeiro. CFC Link, Centro de Formação de Condutores. Vai indo aí, Spa ao seu alcance. FPCel. RN Atacado. Renata e Nicole Fotografia. Teteias Presentes. Renata Hair. Ligou Locadora. Mecânica VLC. Odonto Med. Lep Brand. La Chica Bronze. E ainda dá tempo de tu ser um patrocinador no mês de dezembro. Entre em contato com a gente. A agenda ainda não tá fechada. Boa noite. Obrigada. Chega aí, o Jefferson também apareceu. Tchau.